Algumas, vamos lá, Rodrigo, algumas pessoas gostam de deixar crescer musgo na superfície, a gente respondeu. Júlia, quando você tirar essa mudinha, não precisa de ambiente esterilizado? Não precisa. Né, Meire, Júlia, já pode ser plantado normalmente? Sim, na verdade a gente planta basicamente no esfagno. Salvo o esfagno, tem uma esponjinha, chama uma esponja fenólica de enraizamento. Ele é bem legal também. É um produto mais caro. Eu não usei ele na minha época. Eu sempre preferi o esfagno. É uma esponjinha, uma bolinha que você aperta ele tem uma posição que ele é cortado. Então você aperta ele, você coloca a muda, aí você solta, ele fecha sozinho aqui. Essa esponjinha também o produtor não tira, viu gente? Ele não tira do vaso, tem que tomar cuidado que ele também ele começa a segurar muita umidade ali, tá? Então, vamos lá. Meire. Que interessante. Júlia. Muitas mudas. Pode deixar para você. Não farei milhões de mudinhas. Com certeza é melhor comprar. Mas muito interessante. Tá certo. Olha, que a gente vai tentar fazer um módulo ali de laboratório ali, alguma coisa para vocês aí, que de repente vocês vão ter que montar um orquidário aí, Rodrigo. São bem delicadas mesmo. Sim, é delicada, mas assim, na verdade a gente acaba pegando a prática ali. Você viu que eu batia a água debaixo da torneira ali de uma vez ali, praticamente limpou toda, né? E aqui, por exemplo, nossa, aqui deve ter umas 20 mudas de orquídea. Aqui nesse vaso aqui deve ter umas, então vai dar umas 40 mudas por aí, 40, 30 mudas aqui. E já comprei várias que veio com bastante esfagno, então. Hoje, para diminuir a adubação, perda por lixiviação e precisar jogar muita água, que acaba perdendo o adubo por lixiviação, os produtores às vezes estão usando até esse tamanho de vaso aqui com esfagno. É muito esfagno, tá, gente? É bastante esfagno mesmo. Lembrando que depois que ela começa a entrar em decomposição, o esfagno é terrível, tá? Para enraizamento. Orquídeas com raízes muito finas, mesmo princípio, mesma coisa. A gente fez com o oncídio, a aloha, mesmo processo. Basicamente é o esfagno de início, gente. Por isso que vai para vocês o esfagno de brinde, né? Eu falo que é o processo que a gente tem que entender que o produtor faz para a gente, quando chegar as plantas adultas para vocês aí no final, vocês conseguirem fazer o replantio, troca de substrato para continuar. Eu falo que hoje as orquídeas chegam por um valor bem acessível para vocês. Quando eu comecei a comercializar orquídea, era em torno de um vaso de orquídea, assim, isso que eu peguei a parte já diminuindo o valor, tá, gente? Em torno de 8 a 12 dólares, tá? Hoje, se colocar na média de 10 dólares, seria um vaso de orquídea, sim, comum, tá? Não é um vaso que tem um valor agregado, não. Um vaso aí de 10 dólares, R$ 60. Eu estou falando isso, não é nem para vocês comprarem, era valor de mercado de atacado. O valor de atacado ainda joga 100% para chegar para vocês ainda. Pra você ter uma ideia de quanto que ia chegar hoje um vaso de uma orquídea comum, não uma exótica não, né? Nem falando de outros valores não, tá? Então eu falo que o preço da orquídea hoje está bem acessível, mas a gente tem que aproveitar
para esse preço, mas aproveitar e fazer essa limpeza de substrato para ela continuar imortal aí na casa de vocês, né. A base da ideia da gente estar aqui na internet é isso, vocês tornarem doutores de orquídea e não só pegar a colinha, faz isso, faz aquilo, tem esse cultivo que é só em madeirinha, eu consigo plantar, tal até ontem na mentoria, quem não, o pessoal que faltou na mentoria, depois o Rodrigo vai subir a aula da mentoria de ontem. É bem legal, foi de apartamento, a gente foi, o Rodrigo foi um mentorado, o Rodrigo aluno, né, não o Rodrigo parceiro aqui. A gente falou muito de apartamento e falou justamente de plantar, controvérsia de plantar de forma natural, que seria nos toquinhos, assim. No meu caso, eu tenho tá dando muito trabalho para cuidar em toquinhos lá, né, no apartamento, então é mais complicado da gente tá fazendo. Não que não dê, dá, só que a gente tem que saber os fundamentos de um jeito que eu falo: eu não quero plantar desse jeito que vai dar muito trabalho, eu quero plantar em vaso. Qual o substrato que eu uso, qual local que eu coloco, e vamos que vamos, né. E não ser uma coisa engessada, por isso que a gente tem o nosso curso lá, Doutores de Orquídea, saber os fundamentos, saber aplicar da melhor forma possível no teu local. Eu fico imaginando o pessoal lá no norte, nordeste, como que tem problema com umidade, calor, né, em apartamento, e não é Rodrigo lá, o Rodrigo, apartamento nível hard, nível hard mesmo. Eu já comprei várias, a Meire falando que já comprou várias que veio com bastante esfagno. Então, tem variedades que vai mais, tem variedades que vai menos, a Pafio, né, a sapatinho sempre vem bastante, mas o ideal é sempre estar trocando o esfagno também, tá. Vamos lá. Vou trabalhar como professor. Ó, o Edson tá aí, chegou. Tudo certo aí, Edson? Rodrigo falando de apartamento. A Júlia falando da trajetória. Obrigado, Júlia. 30 anos, mais de 30 anos, porque eu vou fazer 47 agora. 14 que eu mexi, mais de 30 anos mexendo com orquídea. Eu estou tentando comprimir o máximo possível esses conhecimentos. Tem coisas que eu demorei mais de 10 anos para aprender. E isso eu estou passando aqui para vocês, sem brincadeira, essas partes de substrato, tudo, em alguns, vamos dizer, não chega a minutos, em 2 minutos eu passo algum conhecimento que eu levei 10 anos, que não tinha internet naquela época, né, gente? Imagina se tivesse, aonde a gente estaria. Ou a gente estaria mais preguiçoso, né? Ficava tudo mais mastigável, mais fácil, mas conhecimento é tudo hoje, né? Então é isso aí, gente. Eu queria mais falar sobre o esfagno para vocês entenderem todo o processo mesmo de plantio. Por que, que o produtor usa esfagno? Porque às vezes chega o esfagno já em deposição para a gente fala, mas por que que usa o esfagno? Por que que ainda o produtor usa fibra de coco ainda? Fibra de coco é porque é muito barato, gente. O volume dele, então o pessoal ainda acaba misturando uma boa parte de fibra de coco também, que não é bom para enraizamento. Então, Rodrigo, vocês estão fazendo parte dessa história, sim. Vocês são os primeiros alunos, vocês todos ali, e estamos crescendo. Na verdade, a gente está ainda gatinhando ainda no digital, a gente está fomentando aqui, e depois do carnaval a gente, vou até dar um spoiler aqui, depois do carnaval, mais para o final do mês de março, começo de janeiro, a gente vai lançar vai abrir outra turma, tá? Lá, o Rodrigo está usando o esfagno, não, perguntando se eu uso esfagno no terrário. Eu uso para fazer uma caminha.
naquele terrário lá, se vocês verem no post no Instagram, eu coloquei as pedras ali e coloco um bercinho, uma camadinha de esfagno ali para apoiar as madeiras que eu coloco dentro do terrário. Eu não coloco a orquídea direto no esfagno dentro do terrário, porque o meu terrário ele não tem furo embaixo, então ele vai segurar muita umidade. Dizem que eu uso um esfagno porque não pesa no frete. Também, viu? Se ele está seco, ele é leve, né? Diminui bem, ele é bem para transporte, alguma coisa assim, ele ajuda bastante. Então, o esfagno, ele bem usado, ele deixa de ser vilão. Agora, entrou em decomposição, passou o tempo de validade dele, o esfagno com muito adubo orgânico também, porque acelera a decomposição, aí ele pode se tornar um vilão, né? Então tem os dois lados ali. Para mim, como produtor, de início, se não fosse o esfagno, eu não conseguiria fazer esse processo com tanta eficiência e qualidade também, porque o esfagno é excelente para esse processo de primeiro enraizamento. Tá? E o esfagno em si, ele é muito leve, né? Se você pegar aqui um saco seco, né? A Júlia está falando, ó, você segura isso aqui, ó, né? Vem lá do sul, tudo compactado, carrega muito produto. Se for uma casca de pinos, já não dá para compactar, já é mais pesado, então a cubagem já fica mais cara. Então a gente tem que entender todo esse lado do produtor para vocês chegarem em casa fazer a correção para ter a orquídea correta na tua casa. Então é isso aí, moçada. É uma aula mais curta. Se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente responde alguma pergunta. Senão a gente já encerra. Hoje já, para falar do esfagno, é o que eu queria focar um pouquinho mais nesse substrato, que às vezes o pessoal fala, ninguém fala dos dois lados dele, ou fala, usa como substrato, um inerte, fala que ele é vilão, que mata, estraga toda a raiz, dependendo de como é feito, ou usa como substrato puro, mas fala que ele é muito bom, só que passar do tempo ele vira vilão também, né? Então é basicamente isso, entender esse processo todo para a gente estar aplicando e usando o esfagno da maneira correta, e quando tiver um esfagno na planta que você comprar, entender se ele é vilão ou ele é um mocinho ali na hora ali, né? Lembrando que ele foi um mocinho, viu, gente? Não meter o pau só no esfagno, não falar que ele é só vilão. Então é isso aí, moçada. Muito obrigado. Boa noite a todos. Ah, deixa eu até puxar ali. Será que eu consigo levar a câmera ali para a micro-orquídea ali, ó? Será que dá? Deixa eu pegar aqui. Espera aí. Vou mostrar algumas micro-orquídeas que tem aqui. Eu vou até sair